pitaqueiros, sejam bem-vindos a mais um episódio Pitaco de Trânsito. Eu, Rodrigão. E eu, Crepaldi, hoje aqui com uma pessoa fantástica que vai contar tudo sobre compra e venda de veículos. Ele que começou a mexer com veículo quando eu nem falava direito, Rodrigão, 7 anos de idade, Nossa. Já falava característica de veículo. João Pedro Queiroz, seja bem-vindo. Fala, Crepa, obrigado pelo convite, obrigado, Rodrigão. Prazer enorme estar aqui hoje. Tudo jóia? Tudo bem, e aí? Tudo bem. Crepa, bem que você falou, desde criança, hein? Como é que começou essa paixão por carro? Nossa senhora, acho que veio um pouquinho do vô, né, dos avós, que até não conheci, mas acho que tá no sangue, né? Desde criança, o pessoal brinca que eu ficava olhando os carros assim, falando, esse aqui é um Uno, esse aqui é um Gol, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo. E não tinha como cair longe disso, né? Desde criança, o que você quer ganhar de presente de aniversário, de Natal? Carrinho. Você quer carrinho? Carrinho. Tudo era carrinho. Não pensava mais na moto, nunca foi meu forte, caminhão, não, carro. Então, nossa senhora, a vida girou em torno de carro. Fala assim, carro virou um prazer ver o carro, conhecer o carro e agora vender o carro. E o menino é negociante, viu? É dos bons? Primeiro carro que eu comprei zero, pra mim, tava numa briga pra comprar lá na Toyota, vai, não vai, o cara não me dava R$1 de desconto. O menino, peraí, foi lá, tirou não sei quantos R$1.000 do carro, me deu cartão de 3 mil de combustível, Eita. deu mais não sei o que, só faltou entregar aqui. Vixe Maria, a Luquinha, eu lembro dela. Lembra? Eu lembro até a placa dela, 9078. Aí, ó. Que memória boa, hein? Ixi, memória fotográfica com placa é comigo mesmo. Quando é que foi que você começou a mexer, empreender no ramo? Quando que você fez? Não oficialmente, que nós vamos falar isso mais pra frente, mas como que tudo começou? Como é que você achou que era isso que você queria? Começou quando eu tinha um carro que eu usava lá em casa, assim, que me levava para colégio, essas coisas. E aí vendeu o carro e falei, pai, e agora, né? Preciso substituir o carro. E minha tia foi vender um carro dela, uma Kia Sorento, que eu sempre achei super bonita. Era branca, com interno bege, e ela ia vender para uma loja. E eu falei, pai, o preço está muito próximo. E o carro ela está vendendo para a loja, vamos comprar? Não, beleza, vamos comprar. Comprou o carro, chegou aqui, anunciei o carro, eu com 15 anos, dia 14 de janeiro de 2015, quase 16 anos, faltando aí 1 mês e 4 dias para 16, vendemos o carro para Sorriso, no Mato Grosso. Veio um pastor de lá, ligou, queria o carro, bacana, veio, até lembro, dormiu no Ibis, e meu pai foi comigo, buscou ele foi lá em casa ver o carro, até ele, a esposa, o filho, foi lá, almoçou, andou no carro, finalizou todos os trâmites aí, pagamento, cartório, e obviamente o carro deu lucro. E eu sempre gostei de guardar moedinha, de economizar e ter sempre minha poupança. Para poder uma hora ou outra também querer comprar o meu carro de 18 anos, uma coisa. Falei, pai, dá dinheiro. Aí acabou. Meu pai, vamos falar assim, cultivou um dragão em casa. Falou, não, vamos filho, vamos pegar mais um. Empolgou, pegou gosto do negócio? Pegou gosto. Depois disso, acho que, como se diz, nunca mais parei de vender. E essa venda que você fez para outro estado, foi online? Foi online. O que você fala para mim de compra e venda de veículo online? Tem muito risco? Antigamente era mais tranquilo. Hoje em dia é o puro risco. Para quem não tem o entendimento do como fazer uma venda, de como analisar um carro, de como fazer o pagamento, é um completo risco. Então, aquelas notícias que a gente vê nos jornais, comprou o carro no Facebook porque um carro de 50 estava sendo vendido por 20, isso aí acontece de fato. Apesar que o povo tem que pensar que milagre não existe, né? Exatamente, é o que o pessoal acha. O carro tá caro, eu vi um mais barato. Às vezes o carro não tem estrutura, o carro tem alguma colisão, alguma restrição, ou às vezes o carro nem mesmo existe. Né? Pode ter um anúncio fake, pegando umas fotos de um carro que ele pode ter visto na rua, tirado foto do carro e colocado para vender, hipoteticamente falando. Mas isso acontece demais. Até na loja hoje a gente vê, tem muito cliente que aparece lá lesado pedindo algum respaldo. O que eu posso fazer?
Infelizmente, não tem o que fazer depois de feito. Paguei o carro, acabou. Não tem o que o cara pode ir atrás. É muito difícil. Falar na loja, então você montou uma loja. Hoje você tem uma loja. Acabei montando. E- Fui, fiz faculdade, voltei para Barretos e sempre quis. Continuei vendendo carro, aumentando meu estoque, comprava um, vendia. E isso aí até meu pai ficava doido. Falava, nossa, mas toda hora você tá a pé, você pega o carro, você põe, você vende. Isso até lá em São Paulo. Eu, na faculdade, eu vendia o carro, eu só chamava o guincho, punha o carro no guincho e tchau. E criei coragem. Nunca se apegou com carro? Nunca me apeguei. Se deu lucro, vai. E você acha que a loja foi um jeito... Porque você já mexia com carro, já tinha vendido, já estava acostumado no mundo online. Você acha que um ponto físico foi um meio de externar confiança, de fazer com que as pessoas tivessem mais credibilidade na hora de comprar, na hora de vender? Acredito que sim. Não me arrependo em nenhum momento. E aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Eu tô lá com meus carros, na loja do fulano, na loja do ciclano, muito bacana. Você não tem custo fixo, mas ao mesmo tempo você é obrigado a pagar uma comissão de venda. Eu falei, opa, acho que eu tenho cabeça para abrir uma loja, vamos tentar. Isso foi um plano que ficou aí um ano matutando, pensando, até criar coragem. Então nós inauguramos a loja aqui em Barretos, na 43 com a 38, dia 9 de novembro de 2024. Então nós estamos aí 5 meses de loja e graças a Deus está indo, cada mês está sendo melhor, atendendo vários tipos de pessoas, vários tipos de carros. Então, vamos falar assim, você se encontrou. Já faz o merchan, fala o nome da loja aí. Berlin Motors, acelerando as suas melhores conquistas. Vem! Foi. Por que é Berlin Motors? Por causa da Casa de Papel? Não, todo mundo acha que é, mas não. Não tem muito um motivo. Fiquei pensando no nome, que eu tive que abrir CNPJ. Mesmo antes de ter a loja, eu tive que abrir. E ficava, gente, vamos lá, eu gosto muito de carro alemão, sempre gostei. Jetta, Golf, Audi, nossa, pra mim é o que tinha de melhor na época. Assim, tem amigo meu de São Paulo que até brinca, que nem sabe quantos Jetta que eu já tive, que eu adorava, um carro excelente. E aí falo, gosto de carro alemão e tenho vontade de conhecer a Alemanha. E tem a maior concessionária de Porsche hoje no Brasil, é Stuttgart. Stuttgart é uma cidade na Alemanha. Falei, opa, legal. Tem um museu da Porsche lá dentro da concessionária, né? É muito legal. O que o pessoal está fazendo, o trabalho da Stuttgart lá do seu Marcel é fora de base, é diferente de tudo que eu já vi. E tem uma pista de teste para você andar nas Porsche lá também, não tem? Na concessionária, lá na fábrica, salvo engano, tem. Você pode pegar... Eu acho que tem. Você pega as Porsches e você vai testar numa pista de... Já fui até convidado uma vez para ir no autódromo do Velocitar, em Mogi Guaçu, para testar todos os carros da marca. Então, assim, a Porsche, a Stuttgart, querendo ou não, ela vende uma experiência, ela não vende só um carro. E é uma empresa que eu admiro bastante. Então, falei, opa, quero um nome de uma cidade alemã. E muitos grupos grandes, muitas concessionárias usam também nomes de cidade, nomes tem uma grande concessionária que é o nome de um vulcão no Japão, tem alguns nomes legais. E peguei e falei, acho que Berlim fica bacana. E falando em carro alemão, vamos puxar disso que o carro alemão é muito seguro, né? Vamos analisar o contexto de compra e venda. O brasileiro, quando vai escolher um carro, ele opta por segurança ou ele opta por conforto? Tipo, luzinha de LED, multimídia, qual que é a opinião geral? Vou te falar, antes, alguns anos atrás, que não tinha a obrigatoriedade do carro zero sair de fábrica com airbag, então tinha o carro básico, tinha o carro sem ar, o pessoal se preocupava muito, é airbag duplo ou é só um airbag, tem ABS, hoje mudou, o cara só pergunta, tem ar-condicionado? Tem, tudo certo. Tem, aí agora a roda é Chiaro, e tem uma luzinha de LED, um DRL. O pessoal está querendo muito mais a estética do carro, né? Agora o modelo turbo, o carro turbo. O
carro é turbo. Antes era aqueles 1.0 aspirado, né? Hoje, a maioria dos carros hoje... 1.0, 6 marcha. Segundo a propaganda, uma a mais para reduzir. Nossa Senhora. Agora a Honda também é câmbio automático, né? Todo mundo tá procurando câmbio Todo automático. mundo, cada vez mais. É engraçado que tem, às vezes, cliente na loja que quer comprar o primeiro carro automático, só que não quer nem fazer o test drive. Quantas vezes eu já não tive que... A pessoa comprou o carro e eu tive que sair com a pessoa, passar uma hora com ela ensinando a dirigir. O carro automático, para quem nunca dirigiu, ele traz risco para o trânsito? Para quem vai pegar o carro e sair do nada, assim? Pode ser. A pessoa pode confundir o pé, isso sem dúvida. Acostumada a pisar numa embreagem, pode pisar no freio no meio do nada. Né? Achar que tem que trocar uma marcha, pode até danificar o câmbio, né? O cara tá lá andando, vou pegar uma subida, vai lá, volta a marcha, volta o câmbio, põe no neutro, na ré, até no próprio no P, né? Então isso danifica. Então a pessoa tem que ter pelo menos uma noção. E, inclusive tem gente que hoje em dia, né, vamos falar assim, até pessoas da minha idade que eu conheço que só dirige carro automático. Passou na carta, né, tirou CNH no manual, depois disso nunca mais sabe nem da partida. E, inclusive falo isso até de gente que dirige moto, tirou carta de moto e hoje não dá nenhuma partida na moto. Anda de bis que não tem que mudar marcha. Não, bis muda, anda Depende. de scooter elétrica. Scooter elétrica. Scooter elétrica. Aí não tem que mudar a marcha, não tem que usar capacete, não tem que dar seta, não tem que fazer nada. Aí é elétrica. É. Aí é elétrica. Segundo um convidado que nós tivemos aqui no primeiro episódio, é a tia da bicicleta elétrica. É um perigo, rapaz. Perigo, bota o capacetinho ali e ó... Falando nessa parte de segurança, acredito que, como todo lojista, como todo empreendedor, você tem que se cercar de cuidados na hora que você vai comprar um veículo, né? Existe muita tentativa de te enganar. Por exemplo, a pessoa chega com um carro baleado, vamos falar assim, e aí dá uma maquiada, igual a mulher feia quando sai à noite na balada, se enche de maquiagem, hein? aí você acha que é uma coisa, aí dorme, acordou no outro dia, rapaz. Você sabe que esse termo que você usou, maquiar o carro, é uma das coisas que eu mais até repudio na loja. Infelizmente, o público, ele quer estética. O cara não liga se o carro está pintado inteiro, se está com alguma coisa. Mas ele liga se está com um ranhadinho, alguma coisa. Eu já prefiro mostrar o carro lógico, não é uma coisa absurda, né? Um ranhadinho no para-choque, até no retrovisor, um risquinho. Porque senão vira um carro maquiado. Eu vou ficar te maquiando, um carro que tinha dano, vou pintar ele inteiro, falar, o carro é maravilhoso, o carro não tem nada. O povo prefere ser enganado do que ser justo. Cada vez mais. Assim, pessoa que é o carro lindo, maravilhoso. Então eu prefiro mostrar o carro do jeito que tá, até porque a loja também é aberta, né? É difícil manter um carro polido, tudo bonitinho. Mas a gente sempre faz o kit entrega. Lavagem, polimento, descontaminação de pintura, tudo certinho. Já comprou gato por lebre lá? Pior que já. No primeiro mês da loja, entrou um carro lá numa negociação. Nossa, você olhava o carro de longe, você falava, meu Deus, é um carro novo. Carro 2007. O carro tinha muitos anos de uso. Eu falei, e eu nem pego carro muito antigo, prefiro repassar. Mas esse aí eu falei, esse eu vou pegar. Já era uma venda de noite, quando a gente estava trabalhando até 7h30. E falamos, nossa, carro novo, pode fazer o negócio. Fizemos uma avaliação, lógico. Beleza, o carro ficou lá. 30 dias depois, fomos vender o carro. A cliente, não, beleza, adorei o carro, nossa senhora. Não consigo fazer seguro. Ué, beleza, deve estar com alguma coisa errada. Liguei para minha corretora, falei, não está conseguindo fazer seguro. O que pode ser? João, vou olhar. Tá dando algum alto risco. E nós temos uma plataforma lá, chama Cheque Brasil. E aí olhamos lá, colocamos a placa, bum, o carro era de leilão. E do pior leilão de seguradora. E eu não tinha me atentado nisso no dia, porque como foi negociação de noite, o carro entrou, não deu tempo de fazer cautelar, eu olhei o carro, estrutura do carro, beleza, os vidros todos originais. Não dá para entender o que pode ter acontecido com o carro. Possivelmente pode ter sido uma enchente, uma coisa assim, o carro era perfeito. Mas isso aí, acho que eu fiquei uns 2 dias sem dormir, pensando tanto que eu tinha sido cabeçudo de não ter feito essa pesquisa antes para fazer o negócio.
Obviamente, depois vendeu o carro teve uma perda a mais de valor, mas vendeu o carro para repasse, né? Para quem realmente trabalha com esse tipo de carro. E você falou aí o pior tipo de leilão. Existe mais de um tipo? Eu achei que carro de leilão era carro de leilão. Aquele que o cara vai lá, tá 1.000, 2.000 aqui e lá. Como é? Existe? Não é só isso. Tem leilão de seguradora, tem leilão de financeira. Carro de financeira vamos falar, o teu carro, você é financiado, você não conseguiu pagar, o banco entrou com uma ação de tomar o seu bem, pegou o carro e foi para leilão. Então, o seu carro é um carro em perfeito estado, ele tem só um bloqueio na ajuda de circulação porque tinha essa dívida com o banco, né? Então, esse também é um leilão que você dá lance, que você pode ver o carro, mesma coisa, é um carro que fica no documento como leilão, a não ser que seja, o carro pegou o carro, acho que, se não me engano, o proprietário tem 5 dias úteis para purgar a mora, quitar o carro e pegar o carro de volta, aí beleza, aí não tem nada no documento. Mas, via de regra, o carro vai para leilão. E esses veículos de leilão, quando chega lá, você vai comprar e você pesquisa, eles são desvalorizados? Eu nem pego, eu nem trabalho com carro de leilão, nenhum tipo de leilão de seguradora, o carro pode ser perfeito, o carro pode ser de financeira. Mas mesmo se for de financeira, que o cara pegou, que é de débitos de financeira, você não pega? Eu não pego. Não cabe na política da loja. Se eu vou fazer uma vistoria cautelar, que é o que eu mais uso hoje, é o meu crivo maior para pegar carro, tem que fazer vistoria. A vistoria não vai sair aprovada, porque ela vai ter um leilão, né? E isso, possivelmente, quando eu for vender, a pessoa vai conseguir fazer um seguro com menor valor da tabela FIPE, né? Hoje um seguro convencional pode 100, 110, 120% da tabela. Creio que seja até 120, e um carro desse vai dar 80, 70, vai depender da seguradora. Carro de leilão de seguradora, realmente é mais difícil fazer seguro. De financeira depende. E hoje, até para os pitaqueiros que estão nos assistindo, Rodrigão, não precisa mais entrar com ação. A financeira não precisa mais entrar com ação para a retomada do bem. Ela pode ir lá, e aquele mito que todo mundo acha, eu vou ficar devendo 3 e o banco só pode retomar o bem depois de 3, nada. Pagou, está em aberto, ele já pode dar entrada e retomar. Hoje não precisa de ação judicial, não precisa de ordem judicial, ele pode ir lá e fazer tudo muito rápido. Então, quem está devendo o veículo, corre para regularizar ou... Não posso dar espetáculo. Mas com a primeira eu já posso, que ele pode ir lá buscar a minha? Não, um dia que você ficou devendo, ele pode buscar. Eita. Olha só, eu também não sabia, né? Eu achava que ele também era depois de 3. E eu tô vendo aparecendo na loja direto, gente. Você compra esse carro? Compra. Que carro? Mostra a foto. Não, preciso avaliar o carro presencialmente. Então, a hora que começa assim, vixe, aconteceu nesses 5 meses, já foram vários clientes lá, falando, não, meu carro tá com busca e apreensão, eu preciso quitar o carro. Só que o que acontece? O carro já está com um processo na justiça, com alguma coisa do tipo, que é difícil, é uma negociação difícil de fazer. E na sua prática do dia a dia, esses veículos de leilão, por exemplo, vamos para o que eu comprei, achei interessante o valor, a pessoa vendeu abaixo do preço para não perder, e comprei. Eu vou ter um prejuízo, reflexo, vamos falar assim, o seguro vai ser mais caro, vai ser mais difícil eu fazer seguro, você sabe se isso existe? Tabela FIPE dele, por exemplo, na hora de vender, vai ser mais difícil eu vender? Tem tudo isso que a gente escuta por aí, é verdade? Tudo isso, a dificuldade aumenta. Muitas concessionárias, até grupos grandes, não pegam de jeito nenhum, nem para repasse, nem de nenhuma forma. Nós lá na loja, a gente reconhece que tem vários tipos de revendedores, né? Tem gente que não liga, trabalha com carro de leilão, não tem problema nenhum. Aí a gente precisa repassar esses carros, né? A gente avalia, mas o preço é muito distante da tabela FIPE, isso não existe. Até para a loja hoje, vamos falar assim, a tabela FIPE é tipo o topo, né? Um carro categoria A. Então, um carro de leilão, ele perde seu valor. Agora, eu não consigo te estimar em porcentagem, né? O percentual que ele vai desvalorizar, deixar de valer. Tem gente que realmente, igual você disse, se o preço do carro vai ser legal. Tem gente que acha bacana,
Pô, vou usar o carro com a minha família lá 4, 5 anos, vou comprar o carro de leilão por 20, 30 mil abaixo do valor e para mim beleza, ali para frente eu me viro, vejo o que eu faço, uso o carro perfeito. Mas em teoria, quando você vê os preços que saem de leilão, você vai ver, sai uns 10 mil mais barato, você pôr na ponta do papel, não tá... no final das contas, vai ver, não tá valendo muito mais a pena não, né? Exatamente. E para quem trabalha direito, o carro vai estar sempre com isso no documento, com isso na vistoria, né? Nas pesquisas, nas bases estaduais, né, nacionais, vai ter. Fala até o lugar que foi, o valor que foi, o grupo, a cota do leilão, né? O lote, né? Ô, João, eu tenho aqui um monte de pergunta para te fazer, porque é um mundo que a gente acaba tendo muita dúvida, porque a gente escuta muita coisa distorcida, né? Cada um fala uma coisa, igual a gente acabou de falar aí das 3 parcelas em aberto. Os documentos hoje dos veículos, a gente ainda tem aquele documento físico e o documento digital, ainda existe isso para os dois? Existe. O documento hoje ele é tipo uma folha de sulfite. Antes era no papel moeda, você tinha que pegar direto no Detran, ou até mesmo na época do Poupa Tempo, né, que antigamente, na hora que saiu, se não me engano, a partir de 2020 ou 21, que começou a ser tudo digital. Então, na sua casa, você vai lá no seu computador, paguei o IPVA, gera o documento, 25, imprime na sua impressora lá no folha sulfite, acabou. Esse é o documento de andar do carro. E o de venda? E o de venda, a partir também de 20, 21, ele não tem mais o DUT, né? Que é o documento único de transferência, que é o documento feito no papel moeda, né? Se eu comprei o meu carro antes dessa obrigatoriedade, eu ainda vou ter o documento de venda verdinho você ainda vai lá. ter. E aí a transferência vai ser aquela normal. Eu vou no cartório, assino, preencho lá, reconheço firma, te entrego, você me paga e cada um fica feliz por um lado. Exatamente. E para quem comprou depois do digital, como é que funciona? Para quem comprou depois, agora chama ATPV. Isso você preenche direto no seu sistema do Detran. Você tem que incluir todos os dados do carro, chassi, quilometragem, os dados do comprador, valor, e-mail. E você gera isso automaticamente no seu portal Detran. Vai no meu Detran, compra e venda, solicite a TPV para transferência do seu veículo. Você mesmo preenche, você mesmo imprime. Se você errar, não é igual o DUT. O DUT, se você errar, fizer uma rasura, acabou. O Detran não aceita, você tem que fazer vistoria novamente, pagar uma segunda via de documento, não tem o que fazer. Já na TPV, se você tiver algum erro, você consegue abrir uma solicitação no Detran para cancelar aquele ATPV para você fazer novamente. Se não me engano, você pode errar uma vez. Isso ajuda muito, porque muita gente erra, né? E a facilidade geralmente é aproveitada por golpista. Tem muito golpe em relação a essas transferências digitais? Sempre tem. O que acontece? Hoje a gente consegue fazer transferência até pelo próprio aplicativo da carteira digital. Você vai abrir o seu carro lá, iniciar venda, transferência, dados do comprador. Só que é uma coisa que eu considero ruim. Eu estou te vendendo o carro, eu estou preenchendo o recibo. Chega primeiro para você assinar e depois para eu assinar. Se eu preenchi e mandei para você, você tem que assinar. E eu posso cancelar também a TPV. Entendeu? Mas aí eu já passei o bem pro seu nome, você cancela e vai ficar com o carro no seu nome, é isso? Vamos falar assim, o carro é meu, eu estou vendendo para você. Se usa-se de uma pessoa de má fé, no ato ele preenche o recibo aqui, ó, preenchi, apitou no seu celular, apitou, tchau. Não é assim. Tem que apitar para você, você tem que abrir sua senha do Gov, vai chegar um código no seu celular, você vai inserir, vai escanear a sua face, aí você vai assinar e vai liberar para eu assinar, como comprador. Então, assim, a ordem é diferente. Primeiro o comprador assina e depois o vendedor. Isso aí é um pouco estranho, né? Dependendo se a pessoa não entende. Aqui, apitou no e-mail, intenção de venda. A intenção de venda ela não é uma venda, né? Ela era só uma intenção de venda. Resumindo, se eu recebo uma intenção de venda, Rodrigão, e eu, como sou uma pessoa que não entende muito dessas coisas tecnológicas, eu vou lá e faço o pagamento, achando que eu já vendi. Beleza, eu fiz o pagamento, tá?
Aí você vai, cancela, pegou meu dinheiro e continua com o carro. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então a gente tem que levar para aquele ditado antigo: só paga depois que recebeu. Ou você vai junto no cartório. Eu, na loja, eu faço muito cartório. Muito. Porque Eu ainda acho sou que moda antiga. Só consegue liberar se o cara tiver conta ouro no golpe. Tem umas regras Isso, também. prata ou ouro, se não me engano. Mas tem gente que paga a hora que chega o e-mail da intenção, falando, não, tá tudo certo. Aí, inclusive, tem um grande amigo meu, Conheço. diretor de um podcast, eu não vou falar o nome dele, mas uma pessoa desenvolvida, né? Não é, João? Conheço ele. Ficou uma semana sem dormir, porque passou o dinheiro que chegou a essa intenção e depois ficou, meu Deus, acho que eu levei um golpe. Muita gente assusta. E uma coisa que veio junto com isso ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. A partir da época da pandemia, como o pessoal ia transferir um carro? Não podia sair, virou tudo digital. Então, a partir do momento que você faz uma transferência hoje, que o recibo, eu vou escanear o recibo, a minha CNH, o meu comprovante de residência e a vistoria de transferência do carro. Eu anexo isso no portal do Detran, pago a taxa, né? Você faz no despachante, enfim. O seu documento, ele é emitido com uma restrição administrativa. E dependendo do cliente que a gente vai, inclusive até hoje isso tem acontecido, esse documento ele sai com uma restrição administrativa. Que é essa restrição administrativa? Ela é um bloqueio diverso do carro, que é o prazo de você entregar o processo físico, o recibo original, a vistoria não mais, antes era necessária a vistoria, hoje não precisa. Entregar o recibo original para ver que realmente esse recibo existe, para eles poderem dar embaixo nessa restrição administrativa. Isso aí é procedimento comum, normal, e muita gente se assusta. Até lá na loja, quantos clientes já não vieram atrás de mim, babando, o que é isso? Você me vendeu um carro com restrição. Não, o carro não está com restrição, é porque o carro acabou de sair no nome da loja, isso é o processo. Quando faz direto no aplicativo da carteira digital, o ponto positivo é que essa venda já é comunicada, esse documento já está em anexo lá e o documento sai sem nenhum tipo de observação. Nesses casos, quando você compra um veículo e a pessoa não tem a seriedade e tal, e não faz essa entrega da documentação, o veículo não é licenciado. E aí acontece da pessoa estar rodando e ser abordada numa fiscalização de rotina ou se envolver em algum sinistro de trânsito, e o carro sem licenciamento vai para o pátio, com certeza. Por quê? Porque ele está impedido de fazer o licenciamento. Porque, em regra, se você está com o licenciamento atrasado, se é parado numa fiscalização, você pode regularizar e seguir viagem. Mas, se você tem o impedimento de licenciar, você não vai poder seguir. Então, o veículo vai para o pátio. Então, é muito importante essa dica que você deu. E, aproveitando que a gente está falando em dica, a gente sabe que tem empresários, garageiros e marreteiro, né? Eu ouvia muito isso quando eu era criança. Quais são os cuidados que o pitaqueiro que está assistindo a gente tem que tomar quando ele vai comprar um carro usado? Cara, eu uso um termo assim, quem não tem as manhas, não entra não. É difícil. O cara vai sair na rua para comprar um carro, é difícil. A pessoa às vezes não é do ramo, não entende. A documentação tem que ser extremamente olhada minuciosamente. Inclusive na loja, além da gente fazer vistoria cautelar em todos os carros que entram, tem carro que às vezes não dá tempo, mas logo depois a gente faz, isso precisa ser feito. A gente faz também pesquisas judiciais, porque se o proprietário tiver com algum processo trabalhista em andamento, algum processo que permita a penhora do bem, isso recai sobre a gente. Ah, mas eu comprei o carro do Zé e vendi para o João. O carro do João é bloqueado. Ganha na justiça? Ganha, só que aí, meu amigo, até provar o contrário, nós somos um terceiro de boa fé, né? Então, eu prefiro quando tem muito processo a pessoa, eu prefiro nem pegar. Né? Então, tem muitos cuidados, até com relação à estrutura do carro, com relação ao histórico do carro, a quilometragem, qualidade em si do carro, de manutenção, de manual, de chave reserva, de procedência, né? No carro. É difícil hoje ver, mas hoje cada vez mais tem documentos que te respaldam
tanto para você comprar o carro, como juridicamente amanhã ou depois, né? Que é uma vistoria cautelar. Aí isso você está falando do ponto de vista do lojista. Também. Né? Aí quando eu vou comprar, então existe também um outro instituto que é a anotação premonitória de pessoas que estão envolvidas aí com processos na justiça e que já tem alguma parte do processo corrido, e existe essa anotação no documento do veículo para que as pessoas que eventualmente queiram comprar saibam que provavelmente aquele veículo vai ser dado em garantia, não é só a trabalhista, então tem cível também. É uma restrição. E além dessa parte documental, vamos falar da parte mecânica. Eu chego lá, eu sei que a loja é confiável, eu sei que eu conheço a pessoa, a parte documental já fiz a vistoria. E a parte mecânica, como é que o que eu me serve? Porque assim, eu sei que profundamente eu não vou conseguir ver nada, porque eu não entendo. Mas superficialmente, aquelas dicas de ouro para a gente olhar, por exemplo, um pneu, um detalhe, o que a gente tem de mais fácil identificação para decidir entre seguir com uma compra ou já abandonar de cara? Eu falo assim que vai muito do feeling da pessoa. Você olha o carro te escolhe. Comprar um carro é uma coisa que você vai usar todos os dias. Então, você tem que gostar do carro. Você tem que olhar para, opa, o carro é legal. Vamos agora entender melhor do carro. Cadê o manual? Tem revisão? Tem alguma revisão feita em concessionária? Como é que é? Como é que está a documentação? IPVA está pago? Qual foi a última troca de óleo do carro? Tem pneu. Pneu, se você entender bem, assim, eu não sei nem explicar direito, mas tem como saber a data de fabricação do pneu, né? Vamos falar, um carro que está falando que tem 30 mil quilômetros, só que o pneu é novo, não condiz com o ano do carro. Opa, que estranho, né? Estranho, porque hoje é muito comum pessoa voltar o velocímetro, né? Isso é um crime, misericórdia, nossa senhora. E você falou em óleo, de repente o cara vai lá, põe aquele óleo militão, aquele negócio grosso lá, chega lá, o motor redondinho, lindão. Já vi de tudo. De repente o motor tá batendo mais que... Nossa senhora, a gente vê de tudo. Lógico que assim, a pessoa que quer comprar o carro numa loja, ela tem que confiar na loja. E nós temos que confiar na mercadoria que a gente vende. A gente tem que vender uma coisa e sabendo que durante 90 dias nós somos responsáveis pela garantia do carro. Então, é interessante para a gente também, todo carro que pegar, fazer uma preventiva, né? Óbvio que é impossível fazer isso em todos os carros, erguer o carro, um amortecedor, um negócio, extremamente difícil. Mas questão de troca de óleo, filtro de óleo, uma correia dentada, que são coisas essenciais, né, para o funcionamento do carro, ver se está com algum vazamento, alguma coisa, isso aí a gente tem que fazer. E esses manuais eletrônicos que a gente tem nesses carros chineses hoje? Antes a gente olhava o manual, via o carimbinho lá. Até a própria Volkswagen. E como que eu faço agora para verificar? Eu vejo na tela se tem um carimbinho? Hoje tem até aplicativo. Até a Volkswagen tem um aplicativo, você abre lá, eu comprei o carro tal, chassi tal, aparece as revisões. Tô com dúvida. Vai na concessionária, passa o chassi, a placa, que eles vão te informar as revisões. Realmente isso atrapalha muito. O manual que a gente está acostumado de alguns anos atrás era desse tamanho, né? Ficava lá no porta-luva, ninguém acho que lia um manual completo de um carro desse. Deu uma pane, o cara até achar que é o botãozinho, já chegou o seguro, já arrumou. E hoje é um folhetinho, até tem gente que acha, não, mas isso aqui não é manual, mas é o manual. Hoje ficou tudo muito digital, né? Hoje eu brinco assim, você pode sair sem nada, mas você sai com o seu celular, já tá bom. Você tem o cartão no celular, você tem a CNH no celular, tem o documento do carro, né? Porque hoje, querendo ou não, a pessoa acha que está comprando um carro querendo economizar dinheiro, vai ver, pode tomar um golpe e indo na sua loja tem a garantia que você já tomou todo o cuidado, já fez toda a preventiva, já verificou todo o carro, você tem equipamento, você faz o laudo preventivo, você faz tudo, né? Para a pessoa, para fazer esse respaldo. É o que eu falo para meus clientes. Tem pós-venda? Tem. O que a gente vende é uma máquina. Até carro zero estraga. Hoje eu estou com um caso de um cliente meu que comprou um carro, 0 km com a gente, está com 1.200 km o carro, e o carro hoje deu um defeitinho.
Isso acontece, isso é uma máquina. Eu posso vender um carro que eu imagino que o carro seja zero, ele dá um problema. Mas a capacidade da loja lidar com isso é o que eleva a qualidade do seu serviço. O cliente vai voltar. O segredo da sua venda é o seu pós-venda. Ah, chegou uma multa. Na hora. Se eu vou receber do meu antigo proprietário, aí é um problema meu. O meu cliente não tem nada a ver com isso. Então tem que ter a seriedade para honrar o seu compromisso. Se for item realmente coberto na garantia, item que não seja um item de desgaste, um pneu. Hoje nem a própria Michelin dá garantia de pneu, nem carro zero. Ainda mais na cidade que a gente vive, você bater num buraco, o pneu furar, rasgar, enfim, isso não existe. A gente vive em Barretos, né, Rodrigão? Quase não tem buraco. Barretos tem buraco? É legal. Não, tem buraco, é valeta. Eu não vou falar, mas se você vier para Barretos e colocar no Waze o endereço, ele aparece aquele monte de conezinho, igual o Conetran que nós temos. Cuidado, buraco à frente. Cuidado, buraco à frente. Falando em respaldo, a pessoa que não te conhece, que chega lá e pergunta pelo dono, tá, tudo bem, tem a loja, tem a fachada, tem tudo que traz para uma confiança. Aí vê moleque, novinho, chega lá e fala assim, não é possível que esse pivete é dono da loja. Isso aí atrapalha? A gente tem confiança própria, né? Mas que o pessoal acha estranho assim, mas é do seu pai? Não, é minha. Entendi. Aí depois de um certo papo, né? Eu tenho 25 anos de idade, então é muito estranho. Tem gente que chega lá, mas é a idade do meu filho. Pois é, a idade do seu filho, mas tá aqui e tá lidando com gente séria. Não é à toa que as pessoas procuram a gente, clientes novos aparecem toda hora por indicação. Quem compra, indica. Eu falo que marketing é bacana, a gente faz propaganda, tráfego pago, tudo, mas o boca a boca é imprescindível num sucesso de uma empresa. Meu filho de 25 anos tá jogando PlayStation. Rapaz, tá vendendo pra mim, né? Tá difícil, hein? Enquanto uns estão gastando na PSN, né, Rodrigão? Você tem quantos anos, Rodrigão? O dobro. 40. E Ele gasta o dinheiro do carro na PlayStation, compra um joguinho. Lá eu dirijo uma Ferrari, lá eu dirijo. Você tem 25 anos e é empresário, eu tenho 15. Eu posso comprar um carro lá com você e financiar? Não? Não tem. Mas eu tenho crédito. Tá vendo? Eu fui comprar moto elétrica, não me venderam porque eu não aguentava mais de 100 quilos. Agora que eu comprar um carro, não pode porque... não é possível. Você tá novinho, né? 15 anos. Faço murcho. 16 agora. Rodou murcho. 15 anos? 15 anos de profissão. De advogado. Eu falando sério, quem é menor de idade não compra carro financiado? Hoje os bancos pedem a CNH, né? Hoje é imprescindível financiar com CNH. Alguns financiadores, alguns bancos aceitam pagar com RG, né? A gente tem muitos casos de pessoas que tentam fazer um financiamento, mas às vezes é de idade e tal, não tem CNH, tá fazendo para a filha, tá fazendo para o filho, para o cunhado, para o neto, e o banco enxerga isso como um altíssimo risco, né? Porque a pessoa não está comprando o carro para ela, a pessoa está comprando o carro para outra pessoa usar. E tipo assim, a pessoa está usando o carro, quem está devendo é outra. E às vezes o compromisso com o pagamento, com a negativação de um CPF, não é tão grande como se fosse no seu mesmo. Tanto é que tem caso que a gente passa a ficha com o RG, algum banco aceita, e fala quem que vai dirigir o carro. É a filha. Qual que é o CPF da filha? Consulta o CPF da filha também. Se a filha tiver dívida na praça, não vai. Mas se eu tiver o dinheiro para ir lá e fazer o Pix, aí eu posso comprar sendo menor de idade? Pode, se você tiver... A partir de 16 anos já pode reconhecer firma de recibo no cartório. Posso pôr no meu nome com 15 anos? Não, com 15 não, com 16. Com 15 não? Que eu me lembro, não. Você conhece alguém que pôs carro no nome quando era menor? Eu, com 16. Indicado por um grande amigo aqui, ó. Você fez isso, Clemente? Eu? Não, ele ia comprar um carro. Eu falei, de quem vai ser o carro? Ele falou, é meu. Eu falei, você vai comprar. Ele já tinha 1 ano vendendo carro. Falou que deu dinheiro. Ele falou aqui agora, que dava dinheiro. Em 1 ano ele juntou dinheiro e falou, vou comprar meu carro. Eu falei, então compra e põe no seu nome.
O carro fez dele isso. trabalhou, né? Foi lá. Eu não cara acreditava. É. Até eu ir no cartório, posso abrir firma? Pode reconhecer a firma? Acabou. Aí comprou o carro, tinha carta, mas tinha carro. Dirigia, Vixe. Demais. Vixe. ainda bem que passou ileso, né? Pelos 2 anos sem carta, né? É, Ou não? quase. Não. Não? Não. O que aconteceu? Um certo dia, né? A polícia só fez um sinalzinho assim, estacionei, documento do carro e CNH. Documento do carro. Quem que é João Pedro, lá como que era eu? Não, fala a verdade. Eu. Meu Deus, dá um documento seu. Eu tava com a minha carteirinha de estudante. Eu tinha acabado de sair do cinema aqui no shopping. Aí pra quem que a gente liga? Pro pai na hora. Pai, quando você... Não. Hoje eu tô aqui com um compromisso muito inadiável na televisão. Não vou lá agora, não. Quem que vai salvar a gente? Quem? Não sei. Quem? Eu tô, não sei. eu tô de Chapolin Também não sei. Colorado, ó. O Chapolin. Muitas histórias, hein? Você me conhece desde os 8 anos, 7 né? para 8, 7 é. para 8. Já Bora não aqui. perguntava, João, quantos cavalos tem esse carro? 17. Não, 17 cavalos. Era os que eu comprava, era assim. Era os 1000 de 6 marchas. É. Não, mas agora falando sério, Pitaqueiro, uma das coisas mais importantes que ele fez, a gente está dando risada, tudo, mas uma das coisas mais importantes que ele fez nessa abordagem, mesmo sem ter carta, foi parar o veículo. Ele não fugiu da polícia, ele não fez nada de errado simplesmente porque ele estava sem habilitação. Não tinha habilitação, mas isso não dava a ele o direito. Se ele fosse fugir, provavelmente ele colocava os outros em risco, ele ia se envolver provavelmente num sinistro de trânsito, ia responder por várias infrações de trânsito que iam prejudicar ele no futuro. Então, o fato de estar sem CNH não te faz fugir da polícia. Então, uma dica que a gente dá aqui, Rodrigão, um pitaco de ouro para você, para o veículo, passe pela fiscalização e, eventualmente, responda. Obviamente que ele foi autuado por dirigir o veículo sem CNH, carro pagou foi a multa, o guinchado. carro foi para o pátio, tudo, mas tudo dentro da normalidade, né? Não teve nenhum processo criminal, nada disso mesmo. Eu sabendo que era fora da lei dirigir um carro sem CNH, né? Mas aconteceu que no dia teve esse caso. Como o carro estava no meu nome, porque a pessoa pode ter carro no nome, não importa se tem CNH, se não tem, ela pode ter o carro no nome. E na época, a partir dos 16 anos, eu podia abrir firma no cartório, eu reconheci firma de recibo, coloquei o carro no meu nome. Mas a orientação na época de pôr no seu nome não era só para você ter um bem porque você tinha comprado com seu dinheiro. Tinha uma outra orientação jurídica por trás, né? Você lembra o que evitou? Processo criminal? Processo criminal para o pai, se tivesse no nome. É verdade, se tivesse no nome por do meu pai. entregar a direção à pessoa não habilitada. Ou Aí seja, se daria o carro vários dele- agravantes, né? Nossa Senhora. Então, eu falo, a gente... E lógico que a pessoa tem que ter consciência para poder dirigir um carro sem CNH, né? A pessoa tem que ter um mínimo... lógico que isso é totalmente contra a lei, mas a pessoa fazer isso, ela tem que ter um pingo de consciência do que é dirigir. Dirigir não é pisar no acelerador, brecar, não. Dirigir engloba muitas coisas, muitas outras vertentes nisso. Quantidade de transferência de veículo, isso influencia na decisão do consumidor? Isso, olha, não é um dado que eu tenho muito apurado. Até nas vistorias cautelares não tem mais, porque o que acontecia? Muita fraude, né, nisso. Pode ocorrer de eu comprar o seu carro, transferir para a loja e transferir para o meu cliente. O carro vai ter 3 proprietários. Seu carro é novo. Pô, meu carro é novo, tem 3. Não, o carro saiu do único dono, foi para um segundo dono. O que eu vejo ocorrendo muito, até vi ontem um caso, estou tentando lembrar o ano que era o carro, mas se não me engano, era 2020, nós estamos em 2025, 5 anos de uso, o carro já teve 10 proprietários, 10 transferências. Pode ter transferido do pai para o filho, para a mãe, para o tio? Pode, conta como transferência. Mas tratava-se de uma Porsche, então é um carro que você vai comprar para matar uma vontade, que possivelmente você não precisa ficar muito tempo com o carro, você matou sua vontade, você vende. É um carro mais comum, mas assusta. A cada ano ter 2 proprietários o carro, de 6 em 6 meses. Parece um carro de aluguel.
né? E aí você precisa investigar um pouco mais. Pô, o carro tem 5 anos de uso, 10 proprietários, e o carro tem 10 mil quilômetros. Cada proprietário usou o quê? 1.000 quilômetros o carro? Né? Então tem muitas coisinhas para ver. Se fosse minha, a Porsche, era tranquilo de você investigar, porque eu ia comprar em maio e vender em dezembro, para não pagar IPVA. Eu acho que você ia vender no próprio maio. É verdade. Na verdade, eu não ia nem comprar, né? Não, se fosse minha, também nem ia comprar. Eu não entro dentro dela. Pra sair tem que puxar, né? No teto daquela porra, né? E pra sair tem que puxar. Tem que Rodrigão, puxar, mas você ficou desse jeito porque você come muito pão de queijo, velho? Não é pão de queijo. Broinha. Broinha. E viu uma Carolina ali já. Isso aqui é culpa da Von Vier lá, daquela padaria fantástica. Ó, as broinhas fantásticas, pão de queijo. É que eu não vou comer durante o nosso bate-papo, mas que eu já comi pão de queijo, eu já comi. João, você vai lá, tem cada torta, pão de queijo, Carolina. Do jeitinho que você gosta, Rodrigão? Pô, Ai, que lá estraga a vida de qualquer um, viu? Você vai lá, fantástico, Pitaqueiros, Bom Vier, Avenida da 4, esquina da 15. Não esquece o endereço de novo, pelo amor de Deus. Esses dias ele Vier. esqueceu o endereço, quase perdi Quase patrocínio. perdemos pra torcida. Ave Maria, Deu uma pipocada aqui. Vai ter que anotar na mão. O assim, a diretor, colinha. o diretor ali levantou placa, sacola, falou, pelo amor de Deus, endereço, telefone. E ele tava olhando pro pão de queijo. Aí, Me desconcentrei com a vontade, essa broinha aqui, ó. Se vier a Carolina, então, acabou. Nossa, aí acabou com tudo. Ó, Carolina bonita, pão de queijo. Vai lá visitar. Fião, será que o equipamento que o João trouxe pra nós mede você pra medir a massa? Vixe, A massa? Maria, acho que ele estoura, né, Rodrigão? Aqui tem O João massa, trouxe hein? uns equipamentos legais aqui pra gente. Isso é legal, quero mostrar para vocês como começa a nossa avaliação, né, de um carro. Vamos Isso aqui ver chama onde que a gente- micrômetro, Ó, né? Deixa eu jogar nessa câmera aqui, ó. Pega ela ali Essa e aqui, joga ó. ela em pezinho aqui, ó. Aqui, ó, assim, Deixa ó. eu levantar aqui, pô. Fazer a parte da câmera. Aí, ó. Isso aqui é um micrômetro, né? A gente liga o micrômetro e passa nas partes ferrosas do carro. Para-choque não entra, parte plástica. Mede a espessura de tinta que aquela peça tem. Se a gente quer identificar se o carro tem algum tipo de colisão, algum tipo de uma batida, de um retoque de pintura, a gente passa essa maquininha. Tem que ter um pouquinho a mais de prática, mas via de regra até 180 microns a gente considera uma pintura normal. Acima disso, já considera uma repintura. Passou de 300 microns, a gente já imagina que possa ter tido algum amassado, alguma coisa que precisou Já de uma massa. já pode levar para pescar, que tem muita massa. Vixe, na hora. Tem carro que a gente avalia que se deixar no sol ele vira um pão. De tanta massa. Misericórdia. Então isso aqui é o nosso primeiro crivo de uma avaliação. Todo carro da loja que entra, a gente faz uma avaliação com isso aqui. Para identificar. Retoque de pintura é uma das coisas mais comuns. Se você der um raladinho, seu carro não vale mais ou vale menos por causa disso. Mas a gente sempre tem que saber para identificar, para um possível cliente que perguntar, a gente saber falar. E as vistorias? A gente sabe que existe a vistoria mais barata que eu gosto de fazer quando eu vendo um carro, para eu economizar. Mas depois que você começou a me dar umas dicas, eu vi que às vezes não é mais indicado, né? Existe a vistoria comum. Essa vistoria comum, ela verifica o quê? A vistoria comum é a vistoria de transferência. Ela identifica a numeração do motor, se teve alguma adulteração, o chassi, se o carro está com todas as luzes funcionando, pneu, se não está com o pneu saindo arame, né? Isso aí é um carro, o carro vai estar pronto para uso. Se ele tiver alguma irregularidade, essa vistoria de transferência ela vai apontar. E, se não me engano, 30 dias que você tem o prazo para refazer essa vistoria. Ah, tá com uma luz queimada, troca. Tá com farol quebrado, troca. Ah, a placa caiu. Ele vai aprovar com apontamento pedindo uma outra placa. Essa aí é uma vistoria barata, que em tese ela é mais usada somente para você colocar um carro no teu nome, né? Agora, para sua segurança, hoje eu até falo assim, ficou mais fácil comprar carro por um lado e ficou mais difícil pelo outro. Hoje você tem um respaldo de uma vistoria cautelar que te ajuda a comprar um carro, saber do histórico do carro, só que por outro lado, se você for fazer uma negociação com um particular, pode ter também o golpe. Pode ter vistoria dessa adulterada. Tem vários outros fatores.
Tem companhia esse aqui, por exemplo, tem um QR Code que você escaneia, ele abre o site e mostra aqui, direitinho. Põe ali na nossa câmera com zoom automático. Não, na outra aqui, a de cima. É que eu gosto de mostrar que nós temos uma câmera com foco automático. Cadê? Peraí, eu vou dar. Quer tampar aqui a placa? nessa daqui. Essa tá boa também, que tampou Aqui, assim. Vistoria. Olha lá o QR Code lá em cima. Tá Tem o legal. QR Code, porque acontece. Você pode ligar no lugar e falar, olha, a vistoria número aqui, ó, 2299-754-24, ela realmente foi feita aí? Opa, pera aí. Ela foi. Porque ocorre. Hoje a gente vê de tudo. Já teve falsificação até de DUT, antigamente. O cara emitia num papel moeda, fazia um rolo enorme e você perdia o carro, né? Então, hoje ficou mais fácil, por um lado, e mais difícil pelo outro. E essa vistoria cautelar, ela aponta para a gente, por exemplo, se teve algum retoque desses fora do padrão? Via de regra, a cautelar, ela pode ser contratada com pintura, mas de praxe, para aprovar uma vistoria, é estrutura, né? A estrutura do carro tem que ser boa. Se teve algum reparo estrutural, não que ela vá reprovar, porque não pode reprovar uma vistoria. Ela vai aprovar com um apontamento de algum reparo na estrutura, né, do carro. Se for repintura, tá apontando uma repintura, isso é normal. Você vê, esse carro aqui, por exemplo, a gente consegue mostrar todas as fotos que uma vistoria faz, é uma foto do carro inteiro. Se tem os lacres originais, se tem algum débito de PVA, alguma restrição judicial, alguma coisa do tipo. Aqui, ó, essa aqui que a gente faz é com pintura. Então, você lê aqui, ó, esse aqui é um carro sem repintura. Foi realizado uma medição de espessura de tinta na parte ferrosa e não foi identificado nível de tinta acima do padrão. E aí depois aí tem as pesquisas, assinado, né, por um vistoriador, tem as pesquisas aqui do carro, se o carro já teve algum tipo de leilão, né, olha o que a gente falou agora há pouco, informações de sinistro não foi encontrado, tem bastante coisa aqui, ó, que a gente pode levar em consideração. Parecer técnico, o cara vai falar, o carro é verde, o carro é legal, se teve algum leilão, alguma coisa do tipo, né? E tem também vistoria cautelar que ela vai apontar um retoque, uma repintura, como é o caso de uma outra que a gente tem aqui. Tem uma porta repintada, se não me engano, e ela aponta. E se eu chegar lá, eu fiz a minha vistoria, eu levei meu carro, fui lá na empresa que faz vistoria, paguei para fazer a vistoria, e eu já chego para vender o carro para o comerciante com a vistoria feita. Você aceita essa vistoria que eu fiz? Não aceita? Ou existem os mecanismos que você vai fazer, igual você disse, para ver se isso é... Cara, depende. Quando a gente compra carro... Você que eu falo no geral, assim, para segurança. Quando a gente compra carro em Barreto, a gente pede para fazer só em 2 lugares aqui na cidade, que é onde a gente tem mais... que a gente conhece mais o serviço do pessoal. Não é porque os outros são ruins, nada disso. É porque a gente realmente conhece. Quando é outra cidade, a gente vai escolher onde quer fazer a cautelar, né? Eu quero fazer a cautelar em tal lugar. Que é redes maiores, onde o respaldo é maior, né? Porque o historiador, ele é obrigado a entender do carro. Se amanhã ou depois esse carro acontecer alguma coisa, eu chegar, o carro tem alguma coisa diferente. Eles são responsáveis, né? Sinceramente, uma vez eu fiz quando eu fui vender um carro até do meu pai, eu fiz uma pesquisa, uma vistoria cautelar. Eu acho que ela foi meia boca, viu? Sinceramente, eu não vi o cara com essa maquininha dando uma geral, eu não vi ele olhando a estrutura. Você pediu um desconto. Tem... pode ter sido. Tem lugares e lugares, por isso que eu falo. Tem grupo grande de concessionária aqui na região que ela só aceita uma vistoriadora. Que é uma vistoriadora que tem a nível nacional, ela só aceita essa vistoriadora. Contrato. Eu até aceito mais, mas tem que ser historiadoras maiores em outras cidades. A gente pode falar aí nomes grandes como Supervisão, Decra, que tem grandes centros, né, que são empresas maiores. Então, se eu vou comprar um carro em São Paulo, eu prefiro fazer uma vistoria num lugar que eu conheço. Tem algumas coisas que eu acho assim que as dicas que a gente traz são importantes, mas os locais variam muito. Eu vou falar isso porque eu peguei,
quando eu fui morar no Canadá, eu comprei um carrinho lá. Cheguei lá, O Smurf. comprei um Toyota Yaris, o Smurf. E aí, até a minha filha que batizou o carro de Smurf. Para quem está acompanhando aqui, você vai ver o Smurf aqui em algum lugar na tela, que eu vou colocar ele. Mas beleza, fui lá, comprei e tal. Ah, legal, tô num país de primeiro mundo, ninguém engana ninguém, né? O trouxa foi enganado, né? Aí, beleza, um certo dia, tava andando na rodovia, o carro perde o freio, minha esposa dirigindo. Aí levamos no mecânico, o mecânico ergueu o carro, tudo enferrujado por baixo. E aí, por conta do sal que eles jogam, por conta da neve, isso aí vai enferrujando os carros. E é um dos primeiros pontos que todo mundo vê lá, se tem ferrugem. Eu não vi. Até brinquei hoje, falei assim, filho, hoje eu vou lá com o João Pedro para falar com ele. Então, a pergunta que você acha que eu tenho que fazer, sabe o que ela falou para mim? A ferrugem. Não, quem vai comprar carro tem que olhar por baixo. Fala pra ela, aqui não tem neve, calma. Aí, Ou Maresia, se o cara vem dar pra ela. Então, Maresia é complicado. mas então, dependendo do lugar, você tem as especificações que você tem que identificar, né? Porque muda um pouco. A maresia é um exemplo bom, né? E o que eu tenho que falar, diretor do motor? Esqueci. Não, eu tinha um caso de motor para contar. Ah, é verdade. A gente teve um caso no escritório de um cara que licenciou uma caminhonete com um motor de outro veículo. Ele comprou um motor novo, colocou num veículo que tinha... E não regularizou? Não, ele fez, esse veículo foi sendo licenciado, tudo normal. Até que quando ele vendeu, aí falou que não tinha número de motor cadastrado. E deu um trabalho danado para conseguir reconhecer esse motor, fazer o Detran aceitar e inserir esse... Não, tinha tudo. Tinha tudo. É porque não tinha o número cadastrado anterior. E aí chegou na vistoria e ele apontou, falou, não, esse motor que está aqui não é o motor que tinha, porque eles não descadastraram o antigo. Então, assim, tem muita coisa, muita particularidade que acontece nesse mundo de compra, venda, de substituição de peça, né? Que as pessoas têm que tomar cuidado. Demais. E essas vistorias, elas ajudam, né? Essa vistoria, ela quer dizer que uma vistoria de transferência, ela muito possivelmente ela vai ser aprovada, né? Então o carro está perfeito para uso. O que mais você tem de engraçado para me contar, de história? Já chegou alguém lá vendendo algum carro cheiroso? Ou inusitado, assim, alguma história meio cabulosa? Nós gostamos das boas, hein? Vixe, já teve cada coisa que a gente encontrou dentro de carro quando foi lavar. Eita. Meu Deus. É barra de ferro escondida. Até teve um que desmontou os bancos para lavar, encontrou um preservativo usado. É umas coisas que assim, a gente assusta, né? Eu falo que o carro diz muito sobre a pessoa, né? A sua organização. Eu já vi cada carro ali que dava vontade de nem entrar, né? Para avaliar. Falando, nossa, carro fedido. Isso já teve gente que chegou para pagar em moedinha, tipo tio Patinhas? Já. Moedinha não. Mentira. Mas em nota é direto. Sério? É direto. Dinheiro? Dinheiro vivo. O cara chega, vou pagar à vista. Beleza, o chave Pix. Não. Aqui, ó, dinheiro. Eu sou um correspondente bancário, né? Eu tenho o banco cadastrado. Eu não posso receber em dinheiro na loja. Então a gente orienta o cliente, ó, a gente te acompanha, vamos até a boca do caixa e o senhor deposita. Teve uma história interessante de um carro que eu vendi para Bebedouro. O cliente simplesmente chegou, olhou o carro, não, tá aqui, me entregou numa sacola do supermercado daqui de Barretos. Dinheiro em sacola? Dinheiro na sacola. R$93 mil em dinheiro. Eu falei, não. Só R$93 mil. Eu falei, não, eu não pego. Não, ó, faz o seguinte, pega e declara 30. Fala que você vendeu o carro para mim por 30. Eu falei, mas que jeito, isso não existe, não tem como eu fazer isso. Fui com ele no banco para ele depositar na conta. Mas isso aí acontece cada vez mais. Você quer ver na semana que teve aquele negócio de taxar o Pix, 5 mil, nossa, vai ficar todo mundo vendo? Nossa, o que teve de gente querendo pagar em dinheiro o carro? Eu não posso pegar. Eu tenho que ir no banco depositar. Não, e tem o risco também, né? A gente vê os golpes, o pessoal que vai em banco, empresa que vai fazer, por exemplo, de engenharia, que faz pagamento para pedreira na sexta-feira. Geralmente as pessoas iam lá, pegavam o dinheiro para chegar na obra e pagar, né? E aí já tem um pessoal que fala, fulano, né? Saiu, não sei o quê. Isso é muito perigoso. Então pode acontecer de você pegar, um cara entra para comprar o carro, te dá o dinheiro,
e o cara sai com o carro e já avisa, fala assim, olha, eles estão com o dinheiro lá, e logo depois entra alguém para... Exatamente isso. Até pode usar até um pouco de má fé, vamos falar, vem um cliente desonesto que quer comprar um carro, você vai lá, te paga, você recebe um dinheiro, fica bonitão lá, passa o recibo, o cara pega o carro, e isso ele já está com outra pessoa. Isso pode acontecer, né? Assim, ele pode indicar, vai lá e pega. Pegou, eu já passei o carro. Já teve caso de test drive que você achou que o cara não fosse voltar com o carro? Já teve uma vez. Eu não tinha nem carta ainda. A gente vai aprendendo muito. Eu falo que todo dia eu aprendo mais. Não sei, eu falo que eu não sei nada de carro, não sei nada de venda. Todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Mas chega um cliente lá e fala assim, eu quero dar uma volta nesse carro. Você libera para todo mundo andar ou é meio... Como é que funciona? Porque é mais difícil. A agência de moto, você chega lá, deixa eu fazer um test drive, montar. Se o cara olhar para sua cara, irmão, sinto muito. É que nem quando você compra moto usada ninguém testa. Você paga, depois você monta e vai embora. Aí vai muito do feeling na hora da negociação, né? A minha equipe, ela sabe disso, ela sabe do que pode acontecer, né? Então eles estão sempre atentos. Se for gente que conhece, aí não vejo problema nenhum. Mas tem, inclusive, clientes que só aceitam fazer test drive se a gente estiver junto. Hoje mesmo fiz test drive com uma moça, ela falou, não, eu só vou se alguém for junto. Eu falei, não, eu vou, vamos lá. Mas pode acontecer. Já teve alguém que bateu durante o test drive? Ainda não. Não, já teve um que foi tirar o carro, vendido, bateu. Mentira. Da garagem. Mas... Eu conheço uma pessoa que comprou o carro, saiu da concessionária, 0, lá em Ribeirão Preto, bateu, aí... pegou o carro reserva e bateu o carro reserva. Eita, isso foi largo. Misericórdia. É desse jeito. Então é barbeiro mesmo. É ruim de volante, então. Não é o Crepaldi, não? Não. O Crepaldi não comprava carro zero em Ribeirão. Eita, porra. Foi. O Crepaldi comprou lá na Berlim. Comprou. Ué. Comprou. Mas você sabe, tem uma pegada desse negócio de... Se você, o cara vai comprar o carro e for um de má fé... Se você der a chave pro cara e for testar e ele fugir, se você tiver seguro, o seguro não paga. Não paga. Porque você... É um agravante de risco, né? Porque você não roubou o carro. Você acho que deu o carro na mão dele, né? Tem recurso nisso, advogado? Claro que tem. Se você tiver negativa de seguradora, é só chamar o escritório que tem jeito de não receber, não. Opa, aqui nós resolve até... macumba feita na encruzilhada, rapaz. Vou te falar. Pensa um povo bom. Esse Crepaldi já salvou a gente de cair em cada uma, hein? Nossa, era cada rolo. Crepo, como é que faz isso? Não, João, isso aqui abandona. Isso aqui resolve. A equipe hoje, ela tem que entender de carro, ou ela tem que entender de venda, ou entender de tudo? É legal entender um pouco de cada, né? Mas se fosse para dar prioridade num desses três... o meu gestor comercial, ele tem que entender de tudo, né? E ele realmente entende, é um cara muito capaz. O vendedor também, todo mundo ali, vamos falar, o administrativo, ele não precisa entender do carro em si, ele tem que entender mais da papelada, né? O vendedor, ele tem que ter a arte de vender, e são poucos que têm, né? A arte de vender, a conversa com o cliente... Tem gente que não tem, né? Então, assim, a equipe tem que estar alinhada nesse... Algum cliente já quis te bater porque teve a ficha de financiamento negada e achou que era você que não estava conseguindo vender? Direto. Fala, cara, nós não temos culpa. Tá aqui, o banco reprova. O senhor deve ter alguma pendência no nome. Tem que ter muito cuidado para falar, né? A gente não pode acusar, você está devendo. Não. O cara pode mas olha, às vezes você tem alguma pendência. Já aconteceu de pegar gente e falar, não, meu nome é limpo. E a gente fazer uma pesquisa no nosso sistema, apresentar para a pessoa, falar, olha, você tem uma dívida aqui, de tipo R$30, R$40, que está em protesto, isso aí está implicando no seu nome. E aí a pessoa, nossa, eu não sabia, vai lá, paga, resolve, e aí a gente consegue montar uma defesa no banco para conseguir efetivar esse financiamento, mas direto tem, o nome não passa, então esse trem seu está errado.
Acontece. Não é um mundo assim, envolve segurança de compra e venda, envolve segurança de trânsito, envolve, por exemplo, adulteração de velocímetro. Velocímetro? Não, odômetro. Adulteração de odômetro. Envolve a segurança do carro que vai rodar, porque o cara que tem 100 mil tem que trocar uma correia dentada, ele está achando que ele está com um carro de 50 e aí ele sai para fazer uma viagem longa daqui para Bahia, no meio do caminho estoura. Então, assim, são cuidados que a gente no dia a dia acaba não pensando que acontece, mas gera aí acidente, gera morte, gera prejuízo financeiro, né? Até interessante, na loja fomos avaliar uma troca, né? Aí o gestor da loja me chamou, falou, ô João, vamos avaliar esse carro, uma picape estrada? Vamos. Eu não lembro a quilometragem exata, assim, mas no velocímetro estava tipo 120 mil. Começamos a investigar o carro bem baleadinho. Colocamos a mão no vidro assim, né, para enxergar aquela etiquetinha. Última troca de óleo, com 160 mil quilômetros. E o carro me apresentou o carro com 120 mil quilômetros. Uma negociação dessa não tem nem como você tocar em frente. E não é do nosso feitio falar, cara, você está tentando me passar para trás. Não, o carro não interessa para a gente, tá, obrigado. Mas por quê? Não entra na política da loja, obrigado, né? Toca em frente, cada um faz o que quiser. Que se faz é que se paga, né? Mas dentro da loja a gente tenta correr disso. João, deixa um pitaco nos nossos pitaqueiros aqui do programa, uma dica, aquela dica de ouro para eles. Respirou, hein? Respirou e pensou, hein? Uma dica na compra? Esse ouro é pesado. Pitaco de qualidade vai vir aí. Qualidade, hein? Precisou, procure a Berlim. Não, isso tá vendo? Quando fala que o cara mexe com cadeia dos 7 anos, é vendedor, né? Não, mas sério mesmo. Quem precisar de qualquer respaldo, acontece muita gente que me liga pra João, aconteceu tal coisa, nem me conhece. Cara, eu tô aqui pra ajudar. Você não precisa comprar o carro de mim. Eu te ajudo, João, estou comprando um carro em tal lugar, o que você me orienta a fazer? João, você me ajuda a ver esse documento? João, você pode ver essa cautelar? Estou aqui para ajudar. Se eu tiver o carro para te atender, vai ser um prazer te atender. Mas agora, se eu não tiver e puder te ajudar a não cair numa cilada, num golpe, pode ligar. Liga na loja, liga para mim, tenta falar comigo, que eu vou te ajudar. Posso não ser o expert, nada disso, mas estou no ramo. E vou te ajudar a não cair em nenhuma cilada. Vem pra gente. Preciso vender um Peugeot que tem peça de Renault e veio de leilão. Vou ligar pro João. Você gostou da rima, né? Essa é brincadeira. Num caso desse... Pai de santo, vai ter que ir lá num caso desse eu vou falar, ajoelha, reza, eu te ajudo a rezar, eu ponho fé aqui nas minhas orações. Pastor, mas um monte de gente assim. Que vou te falar, explode. Explode. Como quem diz, pega as grades do motor e faz uma churrasqueira que é melhor. Desse jeito. Ô, João, obrigado. Muito obrigado, muito foi bom, um prazer participar com vocês, fiquei muito feliz. Muito legal, sucesso aí com o podcast de vocês, muito bacana. Energia de vocês sensacional aí, muito legal. Vende carro zero? Vende carro zero. Vende carro seminovo? Vende carro seminovo. Só para fechar. Para qualquer negócio, vem para Berlim. Viu só? Isso é... Fião, vai aí, curte, compartilha, comenta. Curte, compartilhe, comenta. E inscreva no canal. Se inscreva no canal, aperta o sininho aí, quando tiver episódio novo, você ser informado. Vem! Vem!